Olá, eu fiz um primeiro vídeo, né, que falava sobre a voz do professor, os cuidados que ele deve ter com a voz, para que ele possa exercer sua profissão e ter qualidade de vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a voz, os agentes agressivos internos e externos que podem influenciá-la e as principais lesões orgânicas benignas que podem ser geradas por esses agentes. A voz, ela leva a nossa identidade, ela carrega as nossas emoções e ela é produzida no aparelho fonador. O aparelho fonador, ele produz a voz e ele é formado por órgãos e sistemas que participam também de outras funções. Então, a voz é produzida na laringe, né? Ela pode ser palpável, ela é formada por cartilagens e dentro da laringe é possível visualizar as pregas vocais. As pregas vocais, elas são músculos envoltos por mucosas e o ar vem dos pulmões, sobe em traqueia e chega em pregas vocais. Quando o ar chega na superfície inferior de pregas vocais, dispara uma contração muscular, uma vibração de mucosa. E essa vibração, ela ocorre de forma harmônica, né? De forma que a voz é produzida, ocorre emissão e ela vai sofrer ressonância em outras cavidades, como boca, nariz, faringe, e na boca ocorre a articulação desses sons. Aqui é possível ver as pregas vocais em vibração, né? Onde ela está aberta, está ocorrendo respiração. Então, para que o ar passe, as pregas estão abertas, né? Durante a emissão, que ocorre durante o processo de expiração, você tem o fechamento e abertura de mucosas de pregas vocais. A voz, ela vai sofrer influência de agentes externos e internos. Os distúrbios do sono, se nós tivermos uma noite bem dormida, uma boa qualidade de sono, nós vamos ter uma melhor qualidade de voz. O estresse, ele afeta todo o nosso corpo, ele causa tensão muscular, né? Uma postura mais tensa. E a nossa voz, como ela carrega as nossas emoções, ela também vai ser afetada pelo nosso estado físico e emocional. O ideal é que tenhamos um corpo mais relaxado, né? Quanto mais relaxado estivermos, mais a nossa voz vai ser mais baixa, vai ser mais grave, né? Vai ser uma voz produzida com menor esforço. A posição de cabeça e pescoço também afeta, porque dependendo da posição que estivermos durante a emissão vocal, principalmente de pescoço, ombros, tórax, né? Vai afetar a nossa voz. E a gente deve ter cuidado de não falar muito tempo com a cabeça lateralizada, abaixada, né? Em posição errada. Porque as pregas vocais laringe vão acompanhar a posição do nosso pescoço, da nossa cabeça. Nós temos os distúrbios hormonais, por exemplo, de tireoide. É uma tireoide aumentada. É normal que nós tenhamos, por exemplo, após uma cirurgia de tireoide, uma alteração vocal, uma rouquidão. Aqui é possível ver uma laringoscopia de uma pessoa com bócio, né? O bócio aumentado, ele já está indo contra as cartilagens da laringe, né? Então, ele vai afetar também a voz. As alergias, rinites, resfriados, mudanças bruscas de temperatura, nós temos uma alteração em todo o nosso sistema respiratório superior, inferior. A gente vai ter uma mucosa mais inchada, o nosso nariz incha, né? O muco ele fica mais grosso, como uma forma de proteção. E principalmente nas sinusites, alergias, o pH desse muco é mais ácido e ele desce para a laringe também. Então, ao chegar em pregas vocais, em laringe,
ele irrita a mucosa, ele causa edema de mucosa. Então, a gente deve ter muito cuidado durante esses períodos de alergias, sinusites, resfriados, de não falar muito nessas situações. Pois, uma vez que a prega vocal está inchada, ela está mais propícia a ter traumatismos por causa do uso abusivo da voz nessas circunstâncias. Tanto os cigarros, as bebidas, o uso excessivo da voz, o comportamento errado, ele vai causar o edema de pregas vocais, como é possível ver aqui nessa foto, né? Uma prega vocal muito inchada e propícia a irritações, traumatismos, né? Se a gente continuar usando a voz de forma inadequada. E uma coisa que a gente deve perceber muito é a questão do refluxo. O refluxo é quando o ácido que ele é utilizado na digestão dentro do estômago, ele, em vez de ficar só no estômago, ele sobe e ele chega à laringe, faringe, e esse ácido, ele causa irritações, né? O que pode acontecer? Na abertura do estômago tem um esfíncter. Esse esfíncter, normalmente, ele fica fechado. Só que, às vezes, por alguma alteração, ele pode acontecer dele estar aberto e permitir que haja um refluxo desse ácido até a garganta. Isso banha também a laringe. A laringe ela não está preparada para receber esse ácido. Então, ela fica irritada, a mucosa fica inchada, né, propícia também a traumatismos. E aqui a gente pode ver uma prega vocal e uma laringe mais inchada por causa do refluxo. Então, aqui uma corda vocal normal e aqui uma corda vocal bem inchada, né? O refluxo também pode causar laringites na pessoa e rouquidão. Só que 50% das pessoas que têm refluxo, elas não têm sinais típicos de refluxo. Elas não vão sentir, às vezes, uma ardência, não vão sentir uma dor de estômago, não vão ter sintomas de gastrite. Então, vão ter, na verdade, como sintoma rouquidão. Então, tem que tomar muito cuidado e perceber essas coisas, né? O professor com refluxo, com uma gastrite, vai atrapalhar muito a sua voz e também vai causar o edema de pregas vocais. Existem algumas lesões orgânicas benignas que são muito comuns no professor. E elas são causadas principalmente pelo uso e abuso da voz, pelo uso inadequado, pela falta de uma saúde vocal, de um cuidado com a voz. Nós temos os nódulos vocais. Os nódulos vocais, eles são lesões na mucosa de pregas vocais. E eles vão atrapalhar a vibração e vai causar rouquidão, né? Os pólipos, eles já são inflamações por causa de traumatismos da mucosa. São causados por alergias, infecções. O edema de Reich é o edema, por exemplo, causado pelo uso excessivo do cigarro, né? E outras situações de uso e abuso da voz. Então, a gente deve ter muito cuidado, porque todas essas circunstâncias, elas vão trazer rouquidão. A rouquidão, ela pode ser normal, pode ser esperada durante, por exemplo, 3 dias, né, num resfriado comum, ou até 15 dias, pois durante esse processo, por ainda estar dentro de um processo inflamatório, pode não existir rouquidão, mas após 15 dias, a rouquidão continuar, não é normal e esperado, né? Deve-se procurar um profissional, ou seja, um médico ou fonoaudiólogo, pedir orientações, fazer um exame vocal. E o professor também, seria ideal que, às vezes, uma vez no ano, ele fizesse um check-up dessa voz. Não deixasse que os sintomas se tornassem tão frequentes, comuns, e levassem a essas lesões orgânicas. Enquanto as coisas estão no início, é possível, às vezes, somente com um aperfeiçoamento, não precisar de um tratamento mais longo.
Existem alguns abusos vocais, né, que a gente deve estar tendo muito cuidado, né? Tossir ou pigarrear excessivamente. Quando a gente tosse ou pigarreia com frequência, as pregas vocais, elas batem com muita força uma contra as outras. A gente tem um atrito muito frequente em pregas vocais nessas situações. E isso também vai propiciar mais irritação em pregas vocais. Então, quando a gente ocorre o pigarro, ocorre a tosse, naturalmente nós produzimos mais muco como forma de proteção. E quando esse muco está em pregas vocais, ele vai atrapalhar a nossa emissão, então a gente vai tentar limpar e gera-se um ciclo vicioso com essa questão de pigarro, mais muco, novamente pigarro. Né? Falar em ambientes ruidosos e abertos também nos leva a naturalmente aumentar a nossa voz e a produzir uma voz com mais esforço. Né? Gritar em excesso, o grito também aumenta muito a abertura e fechamento de pregas vocais e o atrito entre as pregas vocais. Então, deve tomar cuidado porque com o fato dele às vezes se tornar muito frequente. Né? Existem técnicas que a gente pode aprender de gritar, mas sem forçar, sem jogar esse grito totalmente na nossa garganta. Né? A gente pode aprender técnicas de gritar sem ser um abuso vocal. Falar demasiadamente com esforço. Quando a gente fala demais, sobrecarrega a nossa musculatura. Né? As pregas vocais são músculos. E o esforço, muitas vezes a gente fala contraindo muito os nossos músculos do pescoço, com muita tensão. E a gente pode fazer isso às vezes porque está muito barulho e a gente quer ser ouvido. Na sala de aula, costuma fazer isso. Hoje, vocês podem ver até pelo uso das máscaras frequentes, para que a gente possa ser ouvido, a tendência é a gente falar com mais força, e aí logo vem o cansaço vocal, né? Falar sem articular as palavras. Quanto mais a gente falar com a boca mais fechada, maior esforço a gente vai gerar na nossa musculatura. Então, se a gente quer falar de forma mais solta, relaxada, com uma vibração mais solta, mais harmônica em pregas vocais, a gente deve falar sem esforço, articular mais, abrir mais a boca, né? Falar excessivamente de quadros gripais ou alérgicos. Como a gente falou, esses momentos são momentos de poupar nossa voz, de não falar alto demais, forte demais. É momento de adaptar as nossas atividades para que a gente fale menos nesses dias, para que a gente cuide das nossas pregas vocais. Aumentar a hidratação é muito importante. No caso do pigarro também, para que a gente evite o pigarro, o ideal é a gente engolir mais vezes, né? Tomar goles de água e às vezes até fazer um exercício de vibração labial bem suave, alguns segundos, para que a gente disperse esse muco em pregas vocais sem realizar o pigarro. A gente tem alguns mitos e verdades, né? O mel, ele limpa o muco, ele tem um poder adstringente, mas ele não vai trazer melhoras para a rouquidão. Né? O gengibre, não existe nada científico que fale que ele ajuda na voz. E tem um porém, ele irrita a mucosa de estômago, do nosso sistema digestório. Então, se a pessoa já é propensa a ter refluxo, a ter gastrite, né, vai dificultar a nossa voz. Então, é melhor não utilizar. O própolis, ele tem uma ação anti-inflamatória no nosso organismo.
As pastilhas, elas causam tipo um anestesiamento, o que não é bom, porque você vai forçar a sua voz sem perceber, vai abusar da voz, vai ter um comportamento inadequado quando está em uso de pastilha e nenhuma dessas coisas vão ser de fato boas para a diminuição de rouquidão, para a voz. Existem algumas coisas que são boas, por exemplo, o soro fisiológico. O soro fisiológico, ele pode ser utilizado no nariz, pode ser aplicado no nariz, ele vai hidratar o nariz e a mucosa respiratória superior. Então, vai melhorar a ressonância. A água, né, é uma das coisas mais importantes, porque a água ela não passa em pregas vocais, mas ela hidrata todo o nosso sistema. Quando a gente toma muita água, as nossas células elas vão estar mais hidratadas. Então, as pregas vocais também. E o que? Essa hidratação de pregas vocais provoca uma vibração mais solta, menos esforço vocal, menos ressecamento de pregas vocais, aumenta o nosso rendimento vocal, nossa possibilidade de falar mais tempo, sem forçar as nossas pregas vocais, sem cansaço vocal. Então, uma das coisas mais importantes da gente fazer é a hidratação. A maçã e o salsão, eles têm poder adstringente também. Eles ajudam a limpar o muco, a limpar a nossa boca. Então, a gente deve sempre lembrar de cuidar da nossa voz, de lembrar daquilo que realmente importa, né? De como ela é o nosso instrumento de exercício profissional. Então, cuide da sua voz, né? Procure um profissional. Não deixe que os sintomas se tornem tão frequentes para que você procure cuidar da sua voz.